Olá, obrigada a todos por assistirem a esse 23º webinar da Faculdade de Saúde Pública da USP. Hoje nós vamos falar sobre o câncer no contexto da pandemia da Covid-19 e nós temos aqui especialistas para falar sobre o assunto. Eu gostaria de agradecer à Faculdade de Saúde Pública, à Comissão de Cultura e Extensão da faculdade, ao doutor André Carvalho, doutora Maria Paula Curado e doutor Marco Aurélio Kupsa. Primeiro gostaria de passar a palavra para o doutor André Carvalho, ele é da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da OMS. Obrigada por sua presença, André. Tatiana e membros da Faculdade de Saúde Pública e outras pessoas que estão assistindo, muito obrigado pelo convite. Certo? A ideia aqui é compartilhar um pouco com vocês, a pedido da Tatiana da Faculdade de Saúde Pública, como é que a Covid tem impactado, né, o câncer, né, desde do registro até o rastreamento, a confirmação diagnóstico e principalmente também o tratamento dos pacientes com câncer confirmado, né? Eu sou do grupo de rastreamento, então muitos dos exemplos que eu vou dar é o impacto dentro do rastreamento, mas eu também estou trazendo algumas informações em nível mundial do que a OMS fez de survey, tentando descobrir qual foi o impacto em termos de oferecer serviços durante a pandemia. Eu vou, então, compartilhar a minha tela, ok? Então, hoje de manhã, esses eram os números do Covid, né? O mundo com mais de 18 milhões de casos e com mais de 700 mil óbitos decorrentes dessa pandemia. E isso tudo fragilizou e trouxe mais problemas para o que a gente entende de cuidados com as doenças não comunicáveis, né? Entre elas o câncer. Então, numa survey que você tinha de antes disso, em 2019, ou seja, de antes do Covid, a gente já tinha um problema, você entendeu, certo? Que só 34% dos países ofereciam tratamento farmacológico para prevenir ataques cardíacos e acidentes cardiovasculares. Quando a gente fala de câncer, você começa a ver que só 40% dos países ofereciam tratamento, cuidados paliativos, né? Só 48% tem um guideline, um protocolo para as 4 maiores doenças não comunicáveis, incluindo aqui o câncer. Somente 60% ofereciam programas de detecção precoce para câncer cervical e só 62% tinham radioterapia para tratamento do câncer. Então, a gente vê que você tem um cuidado uma linha de cuidados já limitadas antes da pandemia, e aí você agora tem a pandemia que leva a um estresse nesse sistema já fragilizado, né? Então, a OMS tem tentado medir isso tudo nesses últimos meses. Ela soltou há 1 mês, 2 meses atrás, o primeiro resultado dessa survey que eles mandaram para todos os países, e hoje a gente tem os resultados um pouco mais, com mais de 120 países, e semana passada eles receberam, e agora eles têm resposta de quase 180 países, e eles estão preparando para apresentar os resultados nisso. Mas o que a gente vê aqui, quando 123 países tinham respondido, certo, sobre se eles tinham interrompido, no mínimo parcialmente, que é o laranja, e completamente, que é a parte em vermelho, os cuidados das doenças não comunicáveis. E aí, a hora que a gente vê o tratamento de câncer, né, a gente vê que praticamente metade dos países falaram que eles tiveram, 40%, que eles tiveram alguma interrupção dos cuidados. Poucos falaram que esses serviços pararam completamente, mas muitos disseram que eles tinham alguma alteração. A mesma coisa nos cuidados paliativos. Quase 50% interromperam os cuidados e quase 10% completamente esses cuidados, né? Quando a gente vê
em termos de que fase você está do COVID e como isso impacta os seus serviços para as doenças não comunicáveis, incluindo o câncer, a gente vê, né, que quando você já está com a pandemia na comunidade, né, versus quando você só tem cluster ou quando você só tem o esporádico, você vê um aumento crescente de quando você interrompe esses serviços, né? E hoje, que a gente tem quase que a maior parte do mundo na fase ou passou pela fase, né, de que eles chamam aqui de comunidade, o que você tem é que mais da metade do mundo passou por mais de 50% de interrupção nos cuidados com o serviço de câncer. Uma coisa também importante para a gente falar, comentar que a gente fala com câncer, o serviço que mais sofreu alteração foi o de reabilitação, né? E a gente pode dizer que o que essas pessoas talvez não fossem urgentes, porque elas não estavam doentes, propriamente dito, nesse momento, a gente sabe o impacto que tem, né, o paciente que precisa de reabilitação pós-tratamento de câncer, não receber essa reabilitação e atrasar ainda mais o retorno às funções normais, o retorno à comunidade. E a gente vê que mais de 60% dos países reportaram que eles tiveram alguma interrupção nos serviços de reabilitação dos pacientes com doenças não comunicáveis. E aqui, tá meio sensível. E aqui, quando a gente vê por tipo de problema, né, que você teve a interrupção do seu serviço, certo? O que mais aconteceu foi uma diminuição na sua capacidade de botar paciente no hospital e o cancelamento do cuidado eletivo. A gente sabe quantas cirurgias eletivas, né, foram suspensas por conta da Covid. Quer dizer, aquele risco que você tinha de trazer alguém que vai fazer um procedimento eletivo que está teoricamente ou relativamente saudável e você vai expor dentro do hospital a uma possibilidade de infecção por Covid. Né? Uma outra coisa que impacta muito na minha área aqui no IARC é a história dos programas de rastreamento, né? Que mais de 40% dos países pararam o rastreamento de câncer. Né? Você tem outros problemas, como a dificuldade de transporte, a ideia de que os médicos, os profissionais de saúde que estavam trabalhando com doença não comunicável, passaram a ser exigido que eles trabalhassem no COVID. Então, você começa a ter essa transição, que você começa a ter cada vez menos profissionais de saúde conseguindo cuidar de pacientes com câncer, principalmente nos hospitais que faziam, além do tratamento de câncer, tratamento de outras doenças, né? Você teve aqui relatado em quase um terço dos países a dificuldade de acesso aos equipamentos de segurança, né, para você evitar a contaminação dos profissionais de saúde por Covid, o que foi um grande problema, principalmente nos países que tiveram a maior crise da pandemia, como na Itália e na Espanha. Em algum momento, os profissionais de saúde começaram a ficar doentes numa proporção muito grande por falta de equipamento de proteção, e ainda o profissional de saúde é o que está mais exposto a estar contaminado, isso em qualquer lugar, né? E você não tem staff, e aí vai uma lista aí grande de problemas que foi ranqueado. E quando a gente vai para o tratamento do câncer, realmente, o que a gente tem é esse estudo multicêntrico dizendo que os pacientes com câncer acabam sendo mais vulneráveis a se infectar por Covid e ter um pior prognóstico, né? Isso fez com que o tratamento dos pacientes com câncer, sempre que possível, entendeu, fossem postergados no primeiro momento, imaginando que você estaria fora do pior período de confinamento em 2, 3 meses. O problema é que hoje a gente vê que 4, 6 meses se passaram e você ainda está com os serviços meio restritos. E a gente tem que entender como é que a gente volta ao normal, que não vai ser mais normal, né? Business as usual, is business as unusual, que nós vamos ter que voltar. Como é que a gente vai se recriar nesse momento? E alguns estudos mostrando
que o impacto dessa pandemia pode ser um aumento de até 20% na mortalidade por câncer, pelo menos esse ano, e a gente começa a ver que o efeito colateral secundário da pandemia talvez acabe levando a muito mais mortes do que essas 700 mil mortes que já aconteceram. E isso é uma realidade muito triste. De novo, quando a gente fala de rastreamento, o esquema do rastreamento é interessante para a gente conversar aqui, porque o rastreamento de câncer é você tentar convencer um indivíduo que é assintomático a fazer um teste que eventualmente diga que ele tem um câncer, mesmo que ele não sinta nada. Então, você tem uma população saudável, certo? Da qual mais de 90, 95% dos indivíduos que vão fazer o rastreamento, nem o teste de rastreamento é positivo, e mesmo quem tem o teste de rastreamento positivo, nem todos eles vão ter câncer. Então, no fundo, 98, 99% dos indivíduos que fazem rastreamento não vão ter câncer, mas você, durante o Covid, vai estar expondo eles ao levar eles para fazer esse teste de rastreamento dentro de um serviço de saúde, né? Então, aqui vão duas coisas. Será que nós podemos expor esses indivíduos a fazer o rastreamento? E a outra, se esses indivíduos que estão saudáveis nesse momento, com grande chance de não terem a doença, se eles estão dispostos a se expor ao risco de se contaminar para ir fazer o teste de rastreamento, né? Assim que você tem um indivíduo com teste positivo, tá certo? Isso ao redor de 5 a 10% de todo mundo que está aqui, você tem que confirmar se ele tem ou não tem o câncer, né? Então, de novo, aqui, a maior parte dos indivíduos não vão confirmar ter câncer, mas eles vão ter que ir para um outro serviço, fazer um procedimento um pouco mais invasivo e se expor de novo ao Covid, né? Então, você tem aqui a suspensão do serviço, porque você tem um indivíduo que ainda não tem câncer e não foi considerado prioridade, e também um indivíduo que fala, por que eu vou me expor de novo se eu ainda não tenho câncer? E, por final, você tem aqueles indivíduos que confirmaram ter câncer e que você tem que discutir o acesso ao tratamento, tá certo? Esta parte é o que a gente viu, que você teve aí parcialmente paralisada. Para o Further Assessment, você teve muito mais, né, assim, para a realização das provas adicionais, para confirmar ou não o diagnóstico de câncer, você teve muito mais do que os 40% de paralisação, e para o rastreamento, isso chegou a quase 80% de diminuição, como a gente vai ver. Então, esses são alguns números de rastreamento de câncer. Então, tudo que a gente quer no câncer é diagnóstico precoce, é tratar a lesão pré-maligna para evitar que o câncer aconteça. E aí, quando você pega o que mais, de toda a linha de cuidado de câncer, a parte mais atingida, mais afetada, foi o rastreamento, né? Esse estudo, aqui vendo a parte de cobrança de mais de 200 milhões de pacientes, mostrou uma diminuição em 90% das colonoscopias quando comparado com fevereiro. Ou seja, abril com fevereiro, em 2 meses, 90% a menos de colonoscopia para tentar diagnosticar câncer de cólon de maneira precoce. 87% de redução nas mamografias e 83% de redução no Papa Nicolau no mês de abril. Em 2 meses, você teve pelo menos 80% a menos de indivíduos fazendo ou se submetendo a testes de rastreamento de câncer. No Reino Unido, esse número não foi tão diferente, tá certo? O que você vê aqui é quase 80% de diminuição em encaminhar as pacientes, entendeu, certo, com câncer de mama ou para confirmar câncer de mama no mês de abril de 2020 comparado com abril de 2019, né? E no Reino Unido, eles estimaram que nas primeiras 10 semanas do lockdown, né, tá certo, do confinamento, ou seja, em praticamente 2 meses e meio, o que você teve é quase 4 mil casos que deveriam ser diagnosticados através do rastreamento e não foram. Quase 13 mil pacientes não recebendo cirurgia para câncer. 6 mil pacientes que deveriam receber quimioterapia não receberam e quase 3 mil perderam a radioterapia.
Então, aqui a gente começa a ver o impacto de 2 meses e meio de confinamento em relação aos cuidados com o câncer. De novo, mais informação, né, sobre como é que isso afeta a prevenção e o rastreamento. Né? Na Europa, você teve que a rotina do rastreamento de câncer de mama foi adiado, certo? Alguns países não tinham capacidade suficiente para cuidar dos serviços de saúde normais e também do Covid. Então, essa transferência dos profissionais de saúde para cuidar do Covid afetou demais. E os pacientes, como eu comentei lá atrás, com medo de ir para serviços de saúde durante a pandemia, com medo de se contaminar. E a gente vê isso claro, né, informações do INCOR, 70% a 80% de queda na internação por infarto do miocárdio. Isso não quer dizer, certo, que os indivíduos não estão infartando durante a pandemia. Isso simplesmente quer dizer que eles estão infartando em casa com maior chance de sequela e de óbito por medo de ir ao hospital quando eles estão com a angina. Então, o que a gente tem também medido em números na Holanda, tá certo? Que eles compararam o primeiro momento da pandemia, quer dizer assim, entre fevereiro e março, certo? 30% da diminuição de casos de câncer de mama diagnosticados in situ, ou seja, iniciais, e 30% no número de casos diagnosticados como invasivos. Né? Um mês depois, esses 30% caíram para 50%. Então, a gente vê essa bola de neve que quanto mais tempo passa, você entendeu? Mais pacientes sem a confirmação diagnóstica e metade deles com tumor inicial deixam de ter o diagnóstico e isso vai afetando. O que o IARC tem feito, entendeu, certo, nessa intersecção de câncer e Covid? Tá certo? Como é que a gente tem tentado colocar pesquisa nisso para medir e ver como é que a gente pode mitigar esse problema? Então, a gente está envolvido em várias coisas, várias atividades ou iniciativas aqui. Né? A UICC criou uma rede que é o Cancer Task Force, para ver o impacto do Covid em toda a linha de cuidado do câncer, desde o registro até rastreamento e tratamento, e o IARC está fazendo parte disso, fazendo esse inquérito para os registros de câncer ao redor do mundo para saber qual vai ser o impacto, de duas maneiras. Qual é o impacto deles em registrar e quando eles registraram, qual foi o impacto de queda de registro em termos de que você não está tendo diagnóstico de câncer simplesmente porque o paciente não está fazendo esse diagnóstico por conta da pandemia. A gente também está estudando a intersecção de quais são as implicações éticas durante a pandemia, né? Quer dizer assim, a gente deve continuar fazendo pesquisa em câncer durante a pandemia, principalmente no meu grupo que faz de rastreamento, quer dizer, a gente pode solicitar para alguém assintomático ir fazer o teste porque ele está participando de uma pesquisa, como é que fica essa discussão? Né? Um grupo aqui estudando a suscetibilidade genética da infecção e a progressão de câncer, aplicativos para fazer o tracking dos sintomas e do diagnóstico, né? O biobanco, como é que você vai tratar essas amostras sendo coletadas, quer dizer assim, você está coletando amostras que eventualmente vão ter vírus do Covid nessa amostra que você está congelando, qual é o risco disso? Qual é o risco quando você usa eventualmente essa amostra? Né? O questionário de mudanças no laboratório e no biobanco está dando uma assistência técnica para o Instituto de Câncer aqui da França, né? E o meu grupo estudando o impacto do Covid nos programas de rastreamento em vários países que a gente tem pesquisa em conjunto. Né? Isso aqui, só para mostrar de novo, o Task Force, que é o ICC, está à frente, né? Ainda não temos nenhum resultado disso, eles estão enviando inquéritos para medir
o impacto disso para vários lugares, mas ainda nós não temos resultados em relação a isso. De maneira geral, o que a gente pode fazer? Esse é o cenário, tá certo? A gente ainda está estudando o impacto, mas a gente já mediu e já entendeu muito do impacto. O que a gente pode fazer perante esse impacto? Então, alguns países já têm começado a desenhar como priorizar e como mitigar os seus pacientes. Em termos de rastreamento, tá certo? Eles falam assim, ok, a gente não vai fazer rastreamento de maneira usual, mas no meio daquelas mulheres assintomáticas, tem algumas que têm sintomas. Então, essas devem vir o mais rápido possível, certo? Vamos priorizar elas. Vamos priorizar aquelas mulheres que nunca fizeram rastreamento, certo? Priorizar um pouco menos aquelas que fazem de rotina o rastreamento, mas chamar aquelas que passaram do tempo de fazer o rastreamento. E também no caso do rastreamento de câncer cervical, se pode ser mandado equipamento para fazer autocoleta. Quando a gente faz o follow-up, que é a segunda parte, quer dizer assim, que é a história de eu confirmar ou não o diagnóstico de quem o primeiro teste foi negativo, ou foi positivo, desculpa, a gente tem que priorizar de novo. A gente tem que pegar, ok, o teste do HPV foi positivo, foi para que tipo? Se foi para 16 e 18, a gente tem que chamar logo. Se não foi para 16 ou 18, talvez a gente possa atrasar um pouco, tá certo? Se o resultado do Papa Nicolau foi de alto grau, vamos trazer logo. Então, toda essa priorização tem que ser levada em conta. Você tem aí, como eu mostrei, milhares de pessoas aguardando o momento dela porque teve essa interrupção de serviços. E a gente não pode chamar de volta a fila normal. A gente vai ter que priorizar, porque senão a gente vai lesar mais do que ajudar. E aí, para finalizar, eu achei esse artigo, entendeu certo, um tanto provocador, no sentido de que ele fala assim, como é que a gente pode fazer o Covid melhorar o cuidado com a saúde? Ele estava descrevendo isso para o rastreamento de câncer cervical, mas, ao mesmo tempo que eu achei, mas fala, provocativo, e veio essa iniciativa também da OMS, tá certo? Que começou no final de junho, propondo meio que a mesma coisa. Você entendeu certo? Dizendo que agora é time para a gente fazer um greater reset, um Ctrl-Alt-Del. Começar tudo de novo em relação à nossa resposta para a doença não comunicável, incluindo câncer. Tá certo? Então, essa série que está tendo de seminários, tá certo? Que foi colocado dessa maneira, tá certo? Eles vão passar por como é que você transforma a resposta humanitária, como é que você constrói de volta, mas de uma maneira melhor, tá certo? Como é que você vai atingir todas as necessidades e como é que você põe, de fato, a tecnologia dentro dos cuidados de saúde, certo? Ou seja, como é que você repensa isso de tal maneira que você se reorganiza e você se torna mais eficaz, porque essa é uma necessidade. Nós vamos ter que se tornar mais eficazes no que a gente está fazendo para recuperar esse tempo que a pandemia fez a gente perder, tá certo? Então, algumas coisas aqui, certo? Assim, como é que a gente vai montar a agenda das doenças não comunicáveis de maneira diferente, mas melhor, tá certo? Como é que a gente vai, entendeu certo, trazer as soluções digitais para dentro da prevenção, do rastreamento, do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer. Então, acho que a gente pode aproveitar isso e começar a pensar. E aqui alguns números, tá certo? Naquele mesmo inquérito que foi feito para os países, na resposta dos 123 países, eles começaram a falar assim, o que você começou a fazer para, entendeu, superar tudo que foi paralisado por conta do Covid. E o que a gente vê aqui é implementação de telemedicina, tá certo? Em todos os países, mesmo em low income. 40% dos países de low income começaram
aumentar a utilização de telemedicina ao invés de consultas face a face ou presenciais, tá certo? Mudar a tarefa ou a delegação. Quer dizer assim, como é que, do mesmo jeito que o Covid exigiu que profissionais do rastreamento fossem para o Covid, como é que agora na volta eu reorganizo, que eu vejo as minhas prioridades e trago de volta para o cuidado de câncer? Como é que eu mudo, entendeu, a minha cadeia de suplemento e eu consigo melhorar a entrega das medicações? Tá certo? E como é que eu começo a fazer triagem para identificar prioridades? E, de novo, o que eu quero chamar a atenção é que mesmo nos países de low income, mais de 40% colocaram pelo menos pelo menos 3 dessas 4 ações em prática. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que evoluir. Por exemplo, no rastreamento, vários países, incluindo o Brasil, ainda oferecem rastreamento para pessoas que não têm a idade do rastreamento. Tá certo? Por que a gente está gastando tempo e dinheiro fazendo rastreamento por uma mulher, entendeu, certo, que não está na idade, com uma fila enorme de mulheres que precisam fazer o rastreamento? Como é que a gente para de oferecer rastreamento que não seja de cervical, colo de útero, mama e cólon, né? Então, para finalizar, o que eu queria discutir, assim, que a gente tem que pensar? Um é que a gente tem que entender onde é que nós estamos. É certo? A gente tem que fazer uma análise de situação e saber os nossos números, porque a gente, ao medir o que a gente está acontecendo, a gente pode propor ações. A outra, a gente, baseado naquilo, a gente criar um plano. Como é que a gente prioriza? Tá certo? Como é que a gente agora volta para ter um foco numa prática que é baseada em evidência? Um exemplo para o rastreamento, que pode ser utilizado para várias outras, é ficar só com aquela população que de fato é descrita que vai se beneficiar do rastreamento, tá certo? A gente tem que considerar de fato implementar e absorver inovações baseadas em evidência, que é a telemedicina e a telepatologia, são várias coisas de telehealth e novos algoritmos que são muito mais eficientes para a gente cuidar do paciente desde o rastreamento até o tratamento. E considerar o de-implementar, ou seja, tirar dos serviços aquelas coisas que sempre tiveram lá, que eventualmente a gente estava fazendo, mas que não são baseadas em evidência, né? De novo, no rastreamento, mas a gente pode extrapolar isso, por que alguns países fazem rastreamento de câncer que não seja cervical, de mama ou do cólon? E com isso, então, eu queria agradecer a atenção de vocês e eu fico à disposição para questões e se a gente não tiver tempo de todas as questões, está aí meu e-mail para quem quiser entrar em contato. André, obrigada, excelente apresentação. Eu vou passar a palavra para todo mundo e aí a gente faz as perguntas no final, pode ser? Claro. E agora, passar a palavra para a doutora Maria Paula Curado, do ACCAMAR, do Departamento de Epidemiologia, trabalha há muito tempo com pesquisas epidemiológicas, é uma referência no Brasil. Muito obrigado, Tati. É uma honra para mim estar com vocês aqui agora. Eu fico muito feliz. Gente, então, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu acredito que, num momento como esse, o importante é a gente conversar e aprender um com o outro. Essa é uma oportunidade única que a gente está tendo aqui agora. E agradecer a Tati por essa chance e de encontrar os colegas como o André e o Marco, para também pensar sobre o mesmo assunto. Nós estamos falando de 2 doenças, uma velha e outra nova. A doença nova é o Covid, e a velha é o câncer, que nós conhecemos, que tem sido descrita desde a Idade Média, desde a Idade da Pedra. Então, nós estamos contrapondo 2 tipos de informações, uma com pouca informação, o outro com uma longa história de informação, mas que a gente, até hoje, dentro da humanidade, não conseguiu se descobrir tudo. Muita coisa foi descoberta, mas há muito ainda para se descobrir pelo câncer. Ai, meu Deus. Ai.
Então, quando a gente fala da Covid, é uma doença que foi recentemente descrita há menos de um ano, então a gente conhece pouco do Covid. Eu trouxe esse slide para mostrar que a forma como o Covid é abordado é a mesma forma que se abordou durante a pandemia de 1918 com a gripe espanhola. Então, a epidemiologia das doenças são muito parecidas, entendeu? Mas o outcome, o desfecho, eles são diferentes pela forma de comportamento da doença. Aqui é só para lembrar a pessoa que primeiro descreveu, né? Acho que a gente nunca deve esquecer quem começou e da onde veio essa doença. Bom, então, quando a Tatiane me convidou, eu fiquei pensando como é que estaria em São Paulo. Então, eu vou me deter falando sobre os números de mortalidade em São Paulo. Por que eu vou falar de mortalidade? Porque eu não tenho números atualizados sobre câncer em São Paulo, mais recente. Nós temos o registro de base populacional mais antigo do país, que tem mais de 50 anos, mas a agilidade dele em produzir a informação, ela não consegue seguir o mesmo ritmo da mortalidade. E o que aconteceu com a pandemia? Com a pandemia, que a mortalidade geral no estado de São Paulo, o que a gente viu? Que a mortalidade geral em São Paulo aumentou 15% se eu comparar 2019 com 2020. A gente tinha estimado que 43.111 óbitos, e essa distribuição aqui foi por faixa etária. Então, em 2020, hoje nós temos quase 50 mil óbitos. Esse dado aqui é recente, nós tiramos ele no dia 3. E o que aconteceu com a mortalidade por câncer? A gente, em 2019, tinha esse número aqui e agora está em 7 mil. Houve uma diminuição de 18%. Será que isso é verdade? Aquilo que o André falou. Não sei, mas é isso que nós temos nas bases de dados. As pessoas, provavelmente aqui tem muita gente com câncer, que no atestado de óbito foi colocado que elas morreram de outras doenças, né? Mortalidade geral. Então, houve um aumento de mortalidade de uma forma geral, mas para o câncer o número de notificações diminuiu, pelo menos aqui em São Paulo. Quando a gente olha por faixa etária também, aqui é só por câncer no município de São Paulo, e comparando 2019 com 2020, o número de mortes para o câncer no homem foi 3.519 óbitos, uma redução de 20,42%, das mulheres 17,42%, com a redução de óbitos para todas as faixas etárias. Então, em termos de informação de mortalidade, a gente vê que o que tem nas bases de dados é isso, entendeu? Agora eu pergunto, num país onde foi estimado que o câncer, nós vamos ter 600 mil casos novos de câncer no Brasil, será que essa mortalidade está realmente diminuindo? Não. Né? A resposta seria não, porque provavelmente não está se fazendo diagnóstico, não está tendo acesso para tratamento, e essas pessoas podem estar morrendo por outra doença. Enquanto a gente olha a influenza, o que aconteceu no município de São Paulo para a influenza? Houve uma queda de notificação por faixa etária de quase 50%, e para essa nova doença, que é o Covid-19, o SARS, né, houve um número enorme de casos. Antes eram 1.950, hoje nós temos, no dia que nós tiramos, 5.783 casos no município de São Paulo. Então, o câncer está competindo com outras doenças, o câncer per si. Nós estamos competindo com a transmissibilidade, com uma doença de alta transmissibilidade e que gerou aquilo que a gente chama uma dificuldade de acesso ao tratamento e ao diagnóstico. E aí tem aquela questão cultural, que nós lidamos com a falta de informação e de conhecimento. Tem pessoas que têm um nível de educação melhor, que conseguem entender a necessidade de de se conter da imobilidade social, enquanto outros não, têm que sobreviver. Então, nós temos que lidar com essa disparidade, que isso é difícil. Então, quando a gente olha aqui como é que está a velocidade dos óbitos por câncer e a velocidade dos óbitos por Covid no município de São Paulo, a gente vê que eles estão... Ai, desculpe.
Aqui é a faixa etária, viu, gente? Eles estão correndo exponencialmente. A mortalidade está similar para os dois, tanto para o câncer quanto para o Covid. Então, nós estamos falando de duas doenças extremamente graves e que precisa ser feita uma intervenção. E aí eu me coloco diante do que o André falou, nós vamos ter que mudar a nossa abordagem. A telemedicina é uma das saídas. No AC Camargo, por exemplo, já foi implantado o sistema de telemedicina para atendimento dessas pessoas. É perfeito? Não, mas acho que diminui, aumenta o acesso e dá maior chance do paciente se comunicar, entender e como ele deve se portar para o tratamento da doença. Nós fizemos, então, aquela questão da predição de casos. Como é que está a predição de casos em São Paulo? Essas curvas de predição, elas vão mudando à medida que vai mudando a intervenção e o lockdown em cada região, né? Então, quando a gente olha aqui o número de casos confirmados para São Paulo, teoricamente, o nosso ápice vai ser agora no dia 15 de agosto. Mas, anteriormente, a gente fez uma outra estimativa, já era em julho. Então, isso vai depender muito do andamento da doença. Então, esse seria os casos. E a questão das mortes aqui no estado de São Paulo, que a gente está vendo, que o esperado, esses dados são da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que está começando a haver um decréscimo, que de certa forma a gente está começando a observar aqui no estado de São Paulo, mas que também que ainda não é muito estável, né? Então, quando a gente lida com câncer e lida com uma doença infecciosa, eu acho que as abordagens, provavelmente, o novo normal vai ser um pouco diferente, porque nós vamos estar sempre expostos a esse tipo, porque se anualmente eu tenho a influenza, agora eu vou ter outros tipos de exposição a outros vírus. Então, eu peguei essa pergunta, né, que saiu no Lancet, o que nós realmente sabemos sobre câncer e Covid até agora. Então, nesse editorial, eles citam 2 artigos de pacientes com câncer em tratamento ou outros quimioterapia ou outros tipos de tratamento. E também esse estudo é um americano e o outro é um estudo UK. UK, vocês sabem. Então, o que mostra no estudo americano, né? Que eles tiveram, de 17 de março a 16 de abril, 928 pacientes com câncer, que foram estudados prospectivamente, e que eram positivo para a Covid cerca de 4%. E analisaram também a causa de óbito dentro de 30 dias. Né? O follow-up médio foi de 21 dias, né? E 121 pacientes morreram, né, desse grupo. O que eu quero trazer aqui para você não é o trabalho em si. O que está acontecendo com a informação de câncer hoje na literatura? O que a gente sabe? Que está se saindo muitos trabalhos em prazos muito curtos e que estão chegando a conclusões, muitas vezes, um pouco precipitadas do que está acontecendo com relação de câncer. Então, por exemplo, eles entenderam que houve um aumento da mortalidade nos 30 dias após o diagnóstico. Nesse outro aqui, que foi o estudo lá em inglês, o que eles pegaram? Eles pegaram um grupo de 800 pacientes e pegaram o tipo de tratamento e o desfecho desses pacientes. Então, aqui eles classificaram o tipo de COVID mais frágil, mais severo e mais grave, né? E selecionaram os tratamentos, quimioterapia e sem quimioterapia. Então, eles observaram nesse grupo que 28% de morte. E nos grupos sem tratamento quimioterápico, 72% não morreram. Então, aparentemente, parece que existe uma interferência do tratamento no pior prognóstico dos pacientes com Covid. Então, o que eles fizeram? Então, nesse estudo do UK, era um estudo prospectivo, era a média de idade eram pacientes mais idosos, a gente sabe que o risco é maior em pacientes mais idosos, né?
E, embora o risco tenha sido significantemente ligado à idade, ao sexo, não houve interação nesse estudo entre o tratamento de câncer com os pacientes COVID positivo. Esse é o mais importante. Existe um outro estudo que aqui no Brasil, eu sei que muita gente está submetendo artigo, mas o artigo que foi aceito mais recente foi o do grupo do INCA, que mostrou o paciente lá no INCA, os resultados no INCA. E o que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu diminuir isso aqui. Então, nesse estudo, que foi uma coisa que eu quero chamar a atenção, foi de abril de 2020 a 26 de maio de 2020. E eles analisaram 181 pacientes. Nesse estudo, então, essa foi a característica da amostra. De todos os pacientes que entraram, 181 pacientes foram incluídos no estudo. Então, nós temos uma amostra de 181 pacientes e a distribuição etária dos pacientes era, a maioria, pacientes mais velhos, mas nós tínhamos pacientes com menos de 60 anos. Então, a overall paciente viu 112 pacientes. E a quantidade de comorbidades também foi analisada e a gente viu que o risco foi maior quanto maior o número de comorbidades. O tipo de câncer que eles mais observaram foi câncer hematológico, 26 câncer hematológico e 86 tumores sólidos, então mostrando um risco maior. O que acontece? Nós fizemos essa análise aqui no Camargo, mas ainda não publicamos. Nós encontramos exatamente a mesma coisa. Porque a maior população que vem para tratamento de câncer não são de pacientes portadores de neoplasias hematológicas, são tumores sólidos. Então, a gente sabe que as neoplasias hematológicas têm pior prognóstico, mas a gente sabe também que a maior população que vem para tratamento de câncer são pacientes com câncer de mama, com tumores de cólon, e isso dá a eles um risco maior de exposição. Uma das coisas que eles observaram lá no estudo do INCA também foi que a correlação e estadiamento, eles agruparam de 1 a 3 e separaram para o 4. E o estadiamento, então, foi um fator prognóstico importante e a presença também de metástase. Essa tabela aqui eu não coloquei ela inteira, que eu queria trazer mais essa parte. Então, qual que é o que o Lancet, os editores do Lancet colocaram como comentário em relação à informação sobre câncer? Aqui eu coloco um dado a mais. A gente não tem informação atualizada, a gente tem estimativas de câncer, mas a gente não tem, dos registros de base populacional, dados de incidência de câncer mais atualizados. Por exemplo, em 2018, 2019, nós não temos. Então, nós estamos lidando muito com a informação estimada. Eu acho que uma das coisas que tem que mudar com a pandemia, com a inclusão de novas tecnologias, como a telemedicina, a transferência de dados online, usando os dados do prontuário eletrônico, isso vai agilizar a comunicação da informação em câncer. Porque hoje eu não tenho como comparar o câncer de 2020, a menos que eu use dados hospitalares, e nós fizemos isso para câncer de cólon no Camargo, e a gente observou que houve um aumento de 20% para os pacientes com câncer de colo avançado no mesmo período do ano passado, que nós conseguimos comparar dados hospitalares, que são dados que também geram um pouco são muito localizados, né? São muito especializados só para uma instituição que faz tratamento de pacientes mais privados. Então, seria muito importante comparar isso com o sistema público. Então, um dos grandes problemas que a gente tem de informação hoje é a questão do pequeno follow-up, né? E a grande proporção de missing data. A gente tem, nos trabalhos que são publicados, faltam muitos dados. Então, se publica informações está se publicando, pela urgência do momento, os dados faltando muita informação. Uma das coisas que eles criticaram nos dados do trabalho lá da Inglaterra foi que a seleção de pacientes também, quando a gente seleciona um grupo mais velho, com doença mais avançada, também
deveria ter sido pareada numa população sem câncer. Então, daí isso de comparar o câncer com as doenças, com as comorbidades, como infarto, stroke, diabetes, etc., ver como é que está a situação dessas pessoas hoje no Brasil. Então, essa questão de avaliação de curtos períodos pode dar, às vezes, um indicador errado, mas, de qualquer forma, eu acho que o meio que se tem para a gente poder agrupar esses dois momentos, a infecção, o vírus e o câncer. Então, qual que é a saída? Eu acho que saída é a gente aumentar o diálogo e eu acho que as sociedades têm que criar guidelines para tratamento dos pacientes com câncer durante um Covid e durante... Agora, nesse momento, ou seja, eu acho que as sociedades de cabeça e pescoço, a ESMO, que é a European Society, que já criou as recomendações para o Covid para ajudar os profissionais da área como eles devem se portar. E eu acho que nada mais melhor do que os grupos, as grandes sociedades se unirem e trazer guidelines e trazer orientações sérias para não criar essa confusão de informação. Então, o que realmente nós sabemos? Eu acho que nós já sabemos um pouco, mas nós ainda temos muito que aprender. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada, Tati. Obrigada, Maria Paula, pela sua apresentação, excelente apresentação. Queria agora passar a palavra para o Dr. Marco Aurélio Cuxar, que é do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e aí em seguida a gente passa para o debate. Aqueles que quiserem já incluir as questões, podem incluir suas perguntas que a gente coloca aqui para os participantes. Obrigada, Marco Aurélio. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Faculdade de Saúde Pública e vou falar de um aspecto do hospital público que trata câncer e no meu segmento que é câncer de cabeça e pescoço. Não tenho nenhum conflito de interesse. Será que está compartilhando já? Eu falo sobre, não só pelo ICESP, mas também Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a qual sou vice-presidente. Esse mês que passou foi importante, que é o mês de prevenir e educar para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, e justamente no meio da Covid, todo o nosso trabalho mudou-se para uma parte online, porque nós não teríamos como realizar de outra maneira, como eram feitas em outros anos, que a gente ia fazer a detecção do câncer em loco, fazendo campanhas nas escolas públicas, perante serviços públicos de transporte, e fazer avaliação dos pacientes para ver se você consegue detectar. Mostrou-se ao longo dos anos que não é a melhor forma, pois no ano passado eu estava no metrô de São Bento, um lugar bem agitado, e teve 200 pacientes examinados, nós não conseguimos nenhum paciente com câncer de cavidade oral. Então, isso nos chama atenção e o que eu poderia mudar. Como eles já falaram, o câncer tem aumento da incidência, provavelmente câncer de cabeça e pescoço. No Brasil, nós vamos ter 18 mil casos no ano e aproximadamente 7 mil óbitos antes do Covid. Isso é a estimativa do ano passado, do INCA. Então, quer dizer, provavelmente essa estimativa vai ser mudada e talvez pela dificuldade de acesso à saúde, esse número de mortes, como a Maria Paula já demonstrou, vai ter um aumento, principalmente na área de cabeça e pescoço. Câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que lembrar que a maior parte são tumores sólidos, e esses tumores sólidos, que é o carcinoma de células escamosas, tem uma causa simples, né? A maior parte dos casos brasileiros estão relacionados ao tabagismo, em parte ao alcoolismo, e menos a doenças sexualmente transmissíveis, como o HPV. O que nós temos observado é que, quando a gente soma cavidade oral, faringe e laringe, o nosso câncer passa a ser a 4ª posição entre os cânceres do ser humano no Brasil. O maior problema dentro do nosso instituto, e talvez isso é no mundo, o que reflete esse trabalho, mostragem do CIR, é que
a maior parte dos nossos doentes chegam em doença extremamente avançada. Doenças localizadas na Europa e Estados Unidos, a laringe, talvez por ter um serviço de saúde mais próximo e eficaz, você também tem mais doenças localizadas, mas não é a realidade que eu convivo dentro de um hospital público voltado a tratar doentes com câncer. A nossa realidade é extremamente diferente, né, dos serviços, talvez comparando mesmo com o serviço privado, e isso toda hora deveriam fazer essas comparações. A maior parte dos nossos doentes estão entre os estadios 3 e 4. 1 e 2 são estadios extremamente raros dentro do serviço público. Nessa pandemia, o que nós já estamos observando é aumentando ainda mais, apesar de uma diminuição de procura pelo serviço. Nós somos um serviço de referência, quer dizer, a dificuldade do indivíduo ao acesso à unidade básica de saúde para fazer uma biópsia, isso está refletindo nos nossos números. Agora, principalmente, nós estamos recebendo a maior parte de doentes em estadios 4. Doentes em estádio 1 e 2, nos anos anteriores, desde 2010 até 2019, dezembro, nós tínhamos estadios dos tumores de boca devido ao serviço de odontologia da USP, que tem uma linha direta com o ICESP. Eles eram o maior, vamos dizer assim, fornecedor de doenças de estadio precoce, devido ao volume de atendimento que eles têm naquela região da Zona Oeste de São Paulo, e eles traziam o maior número. Conversando com a Secretaria da Saúde, o setor de odontologia, o que dentro dos 300 casos de câncer de boca que poderiam ser estimados, que eles locaram e que poderia ser o presumível deles localizarem pelos serviços de odontologia das UBS, eles só receberam 10%, 30 casos. E que também isso foi pulverizado entre os vários serviços. Eu, como recebo da odonto da USP, a odonto da USP é responsável por esses doentes de estádio 1, de boca e até de orofaringe, eles encaminham para nós. Laringe, nós temos uma maior dificuldade devido à falta de laringoscopias e otorrinos nos serviços de unidade básica de saúde e o atendimento médico de especialidade. E uma demora desses doentes a chegarem ao serviço terciário, o ICESP, que varia de 12 a 16 meses, como já mostrou o trabalho da odontologia da USP. Além de chegar no nosso serviço, nós não temos mais problemas de atraso no tratamento desses indivíduos. O que nós temos mesmo é esse problema dos doentes chegar aqui no estadio 3 e 4, e isso é recorrencial e com uma tendência piora. Dentro do Instituto, desde o início da Covid, nós fizemos um levantamento pelo mês de maio de 2019 e maio de 2020. Nós tivemos uma redução de atendimento em torno de 60% nos casos de cabeça e pescoço e a redução em cirurgia em torno de 50%. Eu tinha uma certa gordura de doentes a serem operados, mas nós mantivemos, depois de preparar toda a equipe dentro com a proteção ideal para evitar-se infecção, hoje nós continuamos atendendo em média 40 casos novos são 80 casos novos mês, e esses 80 casos novos mês, a maior parte vem também são esses tumores avançados, o que nós estamos observando sem ter uma estatística precisa nesse momento. Isso reflete que, com maior custo, nós temos, com doente de maior estadio, nós temos um custo mais elevado e, com isso, uma diminuição da sobrevivência desses pacientes em 5 anos. O que do doente de estadio precoce, você gasta até R$10.000 para um tratamento de um tumor de língua, um tumor de orofaringe que deixa sem sequelas. E aquilo que o André falou é a diminuição da reabilitação. Nós também tivemos que realocar recursos, diminuindo a reabilitação dos pacientes para realocar recursos para tratar doentes com Covid,
nós criamos uma área específica onde que era a fisioterapia do hospital para atender os Covid. Em relação aos nossos pacientes e óbitos, felizmente, nós tivemos só 3 pacientes que tiveram Covid no pós-operatório, mas nenhum deles evoluiu a óbito. Mas o custo para nós continua real. Numa cirurgia precoce, na nossa análise de custo, custa R$10.000 para nós. Nas cirurgias avançadas, com aquelas sequelas que demandam reabilitação de fono, físio, acompanhamento nutricional intenso, acompanhamento psicológico, nós chegamos a gastar R$100.000 e com uma pouca sobrevivência, em torno de 20% em 5 anos, nos casos mais avançados, principalmente com metástase à distância. Infelizmente, essa é a realidade, acho que da maior parte que trabalha no serviço público, trabalhando com oncologia, e também nós analisamos os nossos dados do último ano e fazendo uma curva de projeção com a diminuição do atendimento desses pacientes, que reduziu em 50% em tudo, na cirurgia e atendimento hospitalar da primeira consulta e acompanhamento. Provavelmente nós vamos ter que, durante uns 2, 3 anos, trabalhar 20% a mais para nós solucionarmos esse problema desse atraso de atendimento em consequência do Covid. Então, para nós, qualquer mudança no cenário, para nós colocarmos em ação prevenção para o câncer de cavidade oral, não só usar o Julho Verde, mas ser o ano verde da prevenção, para reduzir esse tipo de doença de ser estadio avançado, é válido. No Instituto, nós estamos tendo a teleconsulta como forma de evitar doentes sem necessidade, que estão sem evidência de doença há pelo menos 1 ano e sem nenhum tratamento. Nós fazemos 2 teleconsultas e depois a terceira presencial para pedir exames. Então, como o André falou e a Maria Paula, nós temos que ter uma mudança. A telemedicina vem para ficar. Talvez não a telemedicina, de você ter que fazer a primeira consulta em cabeça e pescoço, como eu falo, ela tem que ser presencial, para o doente ser examinado, ser estadiado clinicamente e depois pedir os métodos de imagens ideais para fazer o estadiamento final. Com isso, nós pensamos, antes de Covid e tudo, qual a minha maior preocupação é melhorar esse índice de baixíssimos pacientes de estádio 1 e 2 e só doentes no estádio 4 e com uma baixa sobrevivência. Assim, nós, há 2 anos atrás, idealizamos, baseado no trabalho indiano, sobre a atuação do agente de saúde. Pois, com o nosso doente, sendo doente alcoólatra e tabagista, é um doente já isolado, ele não comparece a uma unidade básica de saúde para fazer um atendimento, nem cuidar da sua parte dentária. Então, o que seria factível? É nós treinarmos os agentes de saúde para lesões suspeitas, eles fazerem uma fotografia, uma imagem. Essa imagem seria encaminhada para uma central de imagem dentro do próprio instituto ou outro local. As lesões suspeitas nós encaminharíamos, marcaríamos consultas no centro de saúde para ser feita a biópsia desses tumores de cavidade oral orofaringe. E caso fosse positiva, ia para o sistema CROSS do Estado para encaminhar para a rede oncológica. Então essa foi a nossa proposta, é um projeto PRONON, não deram a resposta, mas hoje nós estamos pensando por outras alternativas, fazer isso, e já na central de imagem, trabalhar o machine learning para ter uma inteligência artificial até para o diagnóstico no próprio celular do agente de saúde, já causar uma suspeição de lesão e passar direto já para avaliação para um especialista de estomatologia, de odontologia ou medicina, para fazer a biópsia, assim, diminuir aquele trajeto de 16 meses que é a média dos pacientes na realidade da saúde pública. Outro fato que nós observamos também, esses doentes que chegam em estadios mais avançados, apesar do ICESP estar num IDH
de um país tipo Portugal, 8,2. A área que nós atendemos, principalmente as mais distantes da Rota dos Bandeirantes, a Zona Oeste, ali depois da Lapa, depois Carapicuíba, você tem um IDH mais baixo, em torno de 7, igual países africanos, e que você não tem a melhor acesso à saúde nesses grupos, e que talvez seja um dos fatores também de piorar o prognóstico desses doentes pelo atraso em chegar à rede especializada para o tratamento devido. Era o que eu tenho a falar sobre essa parte. Quanto ao Covid e sociedade, que a Maria Paula fez, perguntou sobre guidelines, a Sociedade Cabeça e Pescoço fez o guidelines desde o começo, né? Nós nos preocupamos. Hoje, até a nômina, né, que nós colocamos, que é a cirurgia, quando que é urgência, quando que é a eletiva, foi a grande mudança, né, que seria a eletiva essencial, que se encontra o câncer, e a eletiva não essencial, que seriam as doenças benignas. Para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, como falamos em todo o Júlio Verde, é diminuir o tabagismo e etelismo, quer dizer, anulá-lo seria o principal. E para o diagnóstico precoce, acho que eu estou muito distante, né, desse grupo, e para eu chegar mais próximo a esse grupo, pela experiência com o serviço de odontologia da USP, eu tenho que ir na comunidade fazer o diagnóstico, e acho que quem frequenta a comunidade é o agente de saúde, não é que ele vai fazer o diagnóstico, mas ele vai poder entrar naquela cantina ou bar da periferia, perguntar todos os fatores, que é uma lesão na cavidade oral, um linfonodo no pescoço, no termo popular, e às vezes permitir que seja feita essa conexão via celular, e com isso, ou por inteligência artificial, ou mesmo médico na ilha de recepção dessa imagem, poder fazer diagnóstico mais precoce e inverter essa curva. Pois da maneira que nós tratamos, nós estamos sempre correndo atrás de um prejuízo, e sem um método de diagnóstico precoce, vai ficar caro, e com esse atraso do Covid vai ficar muito mais caro para todo mundo, principalmente em relação à sobrevivência das pessoas. Obrigado. Obrigada, doutor Marco. Eu que agradeço pela sua excelente participação, né? A gente tem bastante coisa para discutir ainda sobre o câncer no contexto da pandemia e, pelo jeito, no pós-pandemia também, né? A gente já está se preparando para um presente e um futuro bastante desafiador pelas apresentações de vocês. Eu queria destacar a presença de algumas pessoas aqui no chat. Então, a Estela Pérez, que é coordenadora do Registro Hospitalar de Câncer do Estado de São Paulo, que fica na FOSP, ela é a diretora de epidemiologia da Fundação Oncocentro. A professora Maria do Rosário Latorre, que é a coordenadora do Registro de Câncer de Base Populacional da cidade de São Paulo. Dr. José Roberto Podestá, de Vitória. E queria também agradecer ao professor Marco Ackermann, que é o presidente da Comissão de Cultura e Extensão da faculdade, que foi quem idealizou esses webinars. Eu queria fazer um comentário antes de passar para as perguntas, embora eu seja só moderadora, mas a sensação que eu tenho é que, embora a gente trabalhe com duas doenças que têm perfis muito diferentes, elas têm fatores de risco para a mortalidade que, de alguma forma, são semelhantes, né? Então, tudo que a gente fez para prevenir câncer, redução de tabagismo, melhora de dieta, aumento da atividade física, então, todos aqueles fatores compartilhados para as doenças crônicas, na verdade, eles estão determinando mortalidade de uma doença transmissível, né? Isso é bem interessante para a gente pensar no futuro, né? Na medida em que a gente previne doenças crônicas, quando a gente tem também um contexto de uma doença transmissível desafiadora, a gente está melhorando a condição de saúde da população para ultrapassar essas doenças emergentes, né? E acho que isso ficou bem demonstrado no contexto atual. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou começar pela Rosana também. Oi, Rosana. Rosana Lopes, que é a epidemiologista do ICESP. O Marcelos pergunta sobre iniciativas que incentivam a mamografia, como o Outubro Rosa, realmente é uma boa estratégia
ou está mais a serviço de interesses lucrativos de laboratórios e deveria continuar durante a pandemia? Acho que, André, você que é especialista. Acho que tem duas partes aí a pergunta, né? Uma é se a mamografia é importante para o rastreamento do câncer de mama, e a resposta é sim. Hoje a gente sabe que o rastreamento organizado, baseado em mamografia, tem um potencial de diminuir em 20% a mortalidade por câncer de mama, certo? Mas quando a gente fala que é o rastreamento organizado, o que a gente está dizendo é isso só se beneficia se você pegar as mulheres na faixa etária correta, certo? E fizer no tempo correto. Então, não é mamografia todo ano, é mamografia, entendeu? Na faixa correta, a cada 2 anos, com segmento depois e tudo. Então, um rastreamento todo organizado, baseado em mamografia, é importante. Se outubro, entendeu? O Brasil vai ter condições de fazer uma campanha que aumenta a presença de mulheres assintomáticas ou não para o rastreamento, é uma outra questão que eu acho que tem que se responder mais perto de outubro. Mas a importância da mamografia realizada de maneira correta é inquestionável. Obrigada. A Isa comenta, né, que os registros de câncer, Isa Esconza, que os registros de câncer de base populacional, eles precisam do apoio das entidades e dos órgãos da administração pública dos estados. E a professora Maria do Rosário comenta como fazer para sensibilizar os gestores da saúde de que é importante ter dados do registro de câncer de base populacional para a gestão também. E aí ela comenta que, nesse momento, o convênio com a Secretaria Municipal de Saúde foi encerrado e os funcionários tiveram que ser mandados embora, né? Eram 14 funcionários por conta do convênio ter finalizado, né? Como você tem visto isso, doutora Maria Paula? Isso é um choque. Eu acho que parar uma instituição como o Registro de Câncer de São Paulo, que conta a história do Brasil desde 1969, quando eu era criancinha, eu me lembro do registro começando, e os primeiros estudos que o Max Parkin fez no Brasil foi com o Registro de São Paulo, mostrando a imigração dos japoneses. Então, eu acho que tem que ser revisto. Entendeu? Eu acho que talvez haja uma falta de entendimento da secretaria ou do órgão, não sei qual é o órgão que apoia o registro, mas eu acho que ele tem que ser revisto e não pode parar. Eu acho que, nós estamos falando da maior população do Brasil. Nós temos essa história, isso é a história do Brasil, gente. A gente não pode esquecer da nossa história. Esquecer da nossa história é esquecer da nossa vida. Então, eu acho que nós não podemos jogar uma tinta em cima. E eu acho que tem que haver reconhecimento por parte das instituições da importância de conhecer o câncer no Brasil. Conhecer o câncer no Brasil, São Paulo retrata isso. Porque São Paulo tem vários determinantes sociais. Tem o que o Marcos falou, o IDH de 0,80 na Paulista e o 0,70 e 60 lá na Zona Leste. Então, nós temos câncer para todos os diferentes estratos sociais. Então, não podemos perder isso de vista. Como eu não sei, eu acho que eles têm que ouvir e entender o que o registro é capaz de, que tipo de informação que o registro é capaz de dar. Outra coisa que eu quero falar, a última, vou parar, é sobre a mortalidade. O SEAD entendeu da importância de colocar os dados de mortalidade em 2020. Nós estávamos em 2017, então ele entendeu como é importante ter os dados online no ano calendário. Por que nós não podemos investir para o registro também ter dados do ano calendário? Então, acho que isso tudo muda uma política de saúde em câncer num país, e eu acho que isso tem que ser reconhecido. Desculpa, eu sou um pouco a favor de... Concordo. Então, a gente viu a importância de ter dados para a Covid, né? Então, quando o Ministério acenou que os dados poderiam não ser de qualidade, por algum motivo, ou não manter a série histórica como vinha sendo, os próprios meios de comunicação e também CONAS, CONASEM se moveram para ter dados de qualidade. Por que para câncer a gente não tem que fazer esse esforço também, sendo que é uma doença que tem um histórico tão bonito, né, de como
construir dados de qualidade. Então, desde 1927, na Alemanha, que os pesquisadores vêm pensando como levantar dados de qualidade para câncer, e, de repente, a gente, em pleno século XXI, achar que aqui no Brasil não é necessário, né? Eu acho que tem um ponto, Tati, que eu acho que tem que ser trazido, é o seguinte, a questão da inovação e da tecnologia. Nós temos hoje tecnologia. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos tecnologia. Quando você fala, não vamos fazer para São Paulo, tem 26 milhões de habitantes. E tem 26 milhões de notebooks e computador e link para a internet. Então, tem jeito, sim. Eu acho que a gente tem que entender que as coisas mudaram e que os tipos de informação também mudaram. Entendeu? Concordo com você plenamente. Eu também acho que a inovação, você vai do ponto de vista esse machine learning que nós queremos criar, inteligência artificial, eu não quero nem isso, eu quero mais simples. É foto, imagem, biópsia ou não. E a telemedicina, a primeira consulta é inviável, mas a consulta de um médico junto com o paciente na unidade básica de saúde e o especialista do lado de cá, eu não sou cabeça e pescoço, Maria Paula e André, nós somos minoria. Nós somos 1.000 especialistas no Brasil todo e mal distribuídos, 370 só na cidade de São Paulo, no estado. O resto está para o resto do Brasil. Então, quando você colocar a tecnologia a favor do câncer, não só do câncer, de inúmeras doenças cardiológicas, você fazer essa interconsulta por telemedicina, com registro, dados, vai ser um avanço para nós enorme, porque o cara não precisa, que nem nós convivemos aí no HC, a ambulância que veio lá de Marília, sendo que Marília tem cirurgião de cabeça e pescoço, quer dizer, talvez se ele tenha algum problema, seria só uma forma de comunicação. Então, a inovação, nós temos, já está no meio, e se nós não avançarmos, principalmente na base de dados, teria que ter um setor obrigatório que todo hospital tem que preencher de imediato. E acabou, pelo menos o tratamento está preenchido. Não sei se no diagnóstico inicial é complexo. Hoje nós vemos aquele Meu SUS, não sei se vocês já viram aquele aplicativo. Não. O Meu SUS é um aplicativo do SUS que, teoricamente, era para você lançar todos os dados do paciente de diagnósticos, tratamentos, inclusive exames subsidiários. Você teria que ter uma união de todos os serviços de saúde público e privado para isso. Mas hoje ele mal serve para marcar uma consulta. Mas tem isso, quer dizer, nós temos o poder da nuvem, não preciso mais de 200 mil discos rígidos, eu preciso de uma nuvem boa. Então, acho que a inovação vai trazer benefício. Na minha área de câncer de cabeça e pescoço, muito. E cada vez mais, que nem o próprio André falou, são aqueles diagnósticos que você vai poder fazer em casa, né? A pessoa vai lá no câncer de colo de útero, faz a urina, faz o teste, é positivo. E o nosso em cabeça e pescoço também está chegando a isso. Com enxágue oral, você faz o teste, mudou a cor, é suspeito, vai procurar o serviço. Então, a gente tem que fazer isso. Porque se o Covid mata 1.000 por dia, o câncer mata 700 por dia também nesse país. Só que o câncer vem matando cronicamente. E se nós fizermos um registro rápido para o Covid, podemos fazer um registro mais rápido e para o câncer também. Muito bom. Geralmente o registro é feito, a maior parte em hospitais, né? Então, são locais onde a gente já tem tecnologia suficiente, né, bem distribuída para fazer isso. A Tarsila é aluna de doutorado da Faculdade de Saúde Pública. Ela pergunta como deve ser a conduta para agora, a partir de agora, a gente interpretar as análises de sobrevida na pós-pandemia, porque os indivíduos podem chegar com estadios mais avançados, né? Então, a gente vê redução na sobrevida, mas é porque ele passou mais tempo até ser diagnosticado, né? Então, a gente teria mais de time bias para incluir. O que vocês têm comentário sobre isso? Meu comentário não tem como, porque já tinha principalmente na área de cabeça e pescoço, uma baixa a adesão do indivíduo ao serviço público de saúde, porque ele é alcoólatra e tabagista, então isso vai refletir numa piora maior ainda. Eu estimo que hoje eu pego muitos doentes de estadio avançado tratáveis, ou
cirurgicamente, ou às vezes eu posso fazer um tratamento sistêmico ou radioterápico. O que vai acontecer nesses próximos 6 meses, eu vou encontrar com doentes intratáveis, que já vão para demandar cuidados paliativos. Quer dizer, eu vou ter que... uma situação muito dura, o doente chegar na sua primeira consulta e você vê que aquele doente não tem mais nada a ser feito por ele do que um acolhimento e resolução da dor. Então, essa vai ser a realidade nesse IDH baixo que nós temos aqui no Brasil inteiro. Uhum. Eu acho que, sem dúvida, viu, a aluna que perguntou, vai haver mudança, sim, para o ano de 2020, vai ser aquele nosso chamado gap year, entendeu? Esse vai ser um ano onde que houve uma interferência, uma intervenção externa que foi a pandemia. Então, com certeza, a gente entende que vai haver. Mas isso tem que ser medido, o que a gente está tentando na Secamargo é medir dentro dos dados do registro hospitalar, viu, Marco? Pegando os dados do registro hospitalar, olhando o ano anterior e comparando com esse ano, que vai ser difícil de comparar também, mas a gente está tentando para alguns tumores, porque a grande discussão que se falava é nas neoplasias hematológicas, mas aí a gente foi olhar o N de neoplasias hematológicas no AC, eram 23 casos, e foi olhar câncer de mama, tinha mais de 100 casos, entendeu? Então a gente vai ter que aprender a conhecer isso, como é que lida com isso. E com certeza vão haver mudanças, mas essa estimativa, eu até ia falar com a Rossana, queria discutir isso com ela, como é que a gente pode estimar essa sobrevida para esses casos, comparando com os anos anteriores, todos os estadiamentos avançados, entendeu? Será que vai ser muito diferente? Eu não sei, é uma das coisas que eu gostaria de entender também. Rossana é nossa especialista em análise de sobrevida. A Luísa Vila está aqui também, Luísa Vila, da Faculdade de Medicina, professora titular, a Isa Baggio, que é coordenadora de pesquisa no ICESP, e a Estela completou sobre os registros de câncer, dizendo que se há uma preocupação com as instituições de controle de reabilitação quanto a possíveis cortes alegando controle de gastos. Se vocês já têm percebido, controle de gastos para câncer, acho que seria especialmente em hospitais públicos, né, que disputam o gasto com todas as outras condições. Isso tem sido visto no mundo, André, em São Paulo, Marcos? Eu acho que não precisa ir longe. Eu acho que as novas iniciativas de mudança vão começar a se atrasar inevitavelmente, e eu estava envolvido com uma iniciativa do estado de Pernambuco que queria mudar todo o rastreamento de Papa Nicolau para teste de HPV, entendeu? Que ia ser o primeiro estado do Brasil, lá em Pernambuco, tudo certo, entendeu? E o governador falou, não tem mais verba, né? Então, quer dizer assim, quanta implementação de evidência, de intervenções que vão deixar de acontecer por conta disso, né? Eu acho que o comentário do secretário estadual foi justamente isso. Todo o dinheiro que tinha foi para o Covid, né? Ao mesmo tempo, ele começou a ver uma outra possibilidade, que eles tiveram que comprar uma máquina de PCR para fazer Covid que faz 7 mil testes mês, 7 mil testes dia, né, para caber. Ele falou assim, e aí começa assim, será que a gente não consegue criar um teste de HPV local, você entendeu? Com essa máquina que faz 7 mil testes e que usa muito menos reagente, de tal maneira que a gente consiga depois aproveitar isso. Então, eu acho que a gente sempre tem que tentar olhar, assim, é um momento péssimo, é para sentar e chorar. Mas talvez, se a gente tiver a cabeça assim, aberta de o que a gente pode tirar de oportunidade disso, né? Assim, a sobrevida vai sofrer muito, mas se a gente continuar medindo a sobrevida de maneira correta, a gente vai entender o que aconteceu nesse ano em termos de impacto e como é que a gente pode trabalhar melhor se tiver isso de novo, para evitar que essa perda de sobrevida venha. Eu acho que nós temos que continuar mensurando, acho que nós temos que estar, de novo, cabeça aberta para oportunidades que possam surgir no meio disso. Como o Marcos colocou, né, assim, você começar a bater foto da lesão lá na comunidade para mandar, isso pode melhorar o diagnóstico precoce, entendeu? Que uma época atrás, se você falasse, eu vou bater
o agente de comunidade vai bater uma foto e vai me mandar, todo mundo ia ficar horrorizado, isso só o médico pode fazer e tudo. O Covid está obrigando você a fazer algumas coisas, né? Telemedicina, a gente ouve falar no Brasil há quanto tempo? A hora que chega o Covid, acabou a história. Tem que acontecer. Por que você vai botar alguém que está num segmento normal de câncer vir? Como o Marco Aurélio comentou, você não pode ter a primeira consulta, você não pode ter todas, mas quantas outras você pode evitar, né? E isso acelera o tempo, isso faz com que você consiga ver mais pacientes que você deixou você tem toda uma fila que se acumulou. Uhum. O serviço público, nós sentimos, lógico, um baque pela diminuição de acesso dos indivíduos, mas nós mantivemos e está operando. O que está operando, nós sabemos nesse país, foi que foi onerado todo o serviço público, porque, um exemplo, uma máscara custava 10 centavos, hoje custa R$1. Eu não sei como o produtor subiu tanto. Você vê toda hora um escândalo na área da saúde. Acho que nesse momento é que nós temos que inovar, que nem o colega lá no Recife quer ver se usa a máquina dele de PCR para fazer o HPV. É o mesmo esquema que o meu. Vou trabalhar com os agentes de saúde para tentar otimizar e trazer o doente precoce. Então, acho que todas essas iniciativas têm que ser muito bem incentivadas pelo governo, e o governo tem a parte dele assistencial, que ele não deve deixar de afastar, mas afastar, de dar dinheiro, mas ele tem que começar a pegar essas inovações, as quais vão trazer um diferencial no futuro, incentivar de uma maneira absurda. Eu perdi o meu Pronom para mamografia, quer dizer, tudo bem, pode ser que precisava da mamografia, mas o Pronom não foi criado para isso no começo, né? Eu entendo que esse é um momento que a gente está discutindo aqui, se resume a temos uma situação muito difícil e esse é o lado ruim. E as situações difíceis nos fazem aprender a otimizar recursos e encontrar novos caminhos melhores, e esse é o lado que a gente pode ter de bom, né, durante e após a pandemia. O Arnaldo Pires comenta que já existe agora um CBO para registrador de câncer no Brasil. Isso aconteceu, acho que no ano passado, nesse ano, né? Então, já existe uma categoria de trabalho para o registrador de câncer. É uma profissão, isso é bastante interessante. E a Luísa Vila comenta que a questão toda, ela extrapola a tecnologia. Então, ela pergunta assim, como influenciar a decisão e o apoio político às iniciativas, especialmente relacionadas a câncer, né, no meio de uma pandemia dessa? Alguém tem? Eu tenho experiência de ir na Câmara dos Deputados, mais de uma vez pela sociedade, inclusive no Júlio Verde. Nós só conseguimos essa visita à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, via associação de pacientes. Porque o paciente, ele demonstra a sequela dele, a dificuldade dele para o tratamento, e porque ele ficou sequelado devido demorou o tratamento, e isso que a gente conseguiu. E se você for ver, a Associação de Cabeça e Pescoço de Pacientes foi criada em Santa Catarina, e a deputada Carmen Zanotto que fez a lei dos 60 dias. Temos críticas a ela? Sim, porque você não estruturou o sistema de saúde para os 60 dias. Mas eu acho que assim, tem que ser uma união de classe médica, vamos dizer, classe da saúde, não só médicos, e o paciente. Essa união é que vai mobilizar para você ter... Começou-se com com o Outubro Rosa, né? E que veio o grupo de mama, conseguiu vários direitos que não tinham, e também um acesso mais precoce aos serviços de saúde. Então, acho que assim, câncer sólido, queira ou não queira, você ainda cura a maior parte deles com tratamento cirúrgico, principalmente os pequenos. Então, acho que tem que mobilizar a sociedade. A sociedade tem que estar ciente. Eu queria dizer que essa pergunta da Luísa é muito estratégica. Ela é muito difícil, entendeu? Porque eu acho que não é uma coisa única. Ela fez uma pergunta extremamente abrangente. Eu acho que tem o lado do paciente, tem o lado da saúde pública e tem o lado da pesquisa. Do ponto de vista prático, Luísa, eu fiquei pensando aqui, na sua pergunta, eu acho que a gente tinha que trazer mais estudos de sobrevida de câncer na população brasileira. Eu acho que a gente tem poucos resultados que possam convencer. Por exemplo, como é que está? Outro dia eu estava
estava pensando, como é que está a sobrevida de câncer de colo uterino no Brasil? O que aconteceu? Nós temos HPV, nós temos vacina, mas eu não sei, entendeu? Eu gostaria muito de conhecer a sobrevida de câncer no Brasil, via registro de base populacional, alguma coisa. Eu acho que a gente talvez não esteja vendendo muito bem o nosso peixe para os governos, eu não sei. Políticos. Para os políticos, exatamente, eu não sei. Eu não sei se a gente está sendo cientista demais ou pesquisador demais e menos político, entendeu? Não sei. Eu acho que é isso mesmo. Quando eu falei da associação dos pacientes, porque eles, com a necessidade deles e talvez pelas dificuldades que eles têm, eles foram atrás e nós, de uma maneira ou de outra, vamos sobrevivendo e fazendo as pesquisas e trabalhando. Então, acho que com o apoio desse grupo associado às pesquisas e resultados das sobrevidas e mostrar custo, acho que o mais interessante em tudo que é câncer, você mostrar custo e efetividade. Eu gasto 10 mil num tumor, um T1 de língua, mas se eu deixar passar para um T4, eu vou gastar 100 mil. E isso tem que chegar para o governante e cada vez mais acho que tem que ter trabalhos em custo e efetividade, trazer o Qualis para implementar novas tecnologias. Então, acho que isso é que vai fazer mudar a mente do governante. E, lógico, a verba da saúde ser bem aplicada, né? Que o André mesmo falou na palestra dele. Onde que eu vou aplicar isso de uma maneira eficaz nesses anos futuros? Eu acho que um comentário que a gente não pensa tanto como pesquisador, e quando eu cheguei aqui, eu estou há 1 ano e meio aqui no IARC, né? A gente não chega para fazer pesquisa nenhuma sem conversar com a autoridade local. Entendeu? Porque quando a gente começa a pensar que toda pesquisa tem que ter sustentabilidade, senão não vira política pública de saúde, né? Uma das coisas é como é que você coloca, entendeu, quem vai assumir a sustentabilidade o mais rápido possível também na discussão, né? É um pouco, a hora que você pega todos esses atores, a gente normalmente corre atrás depois, né? Depois do fato, né? Pega o resultado da pesquisa e tenta convencer, né? Versus, talvez, será que a gente não tem que sentar com eles na hora que a gente está fazendo a pesquisa e entender que pesquisa que eles gostariam, entre aspas, às vezes a gente vê o problema como pesquisador diferente de como o gestor vê o problema. E às vezes a gente pode juntar e chegar e estudar junto, né? A gente pode só mudar um pouco a pergunta, mudar um pouco a pesquisa, ainda fazer uma pesquisa de ponta que interessa ao gestor, eu acho que isso tem mais chance. Né? Pernambuco vai acabar eventualmente dando certo, porque todos os atores estão, os profissionais de saúde, mais o secretário está chateado que não tem o dinheiro, que ele teve que tirar o dinheiro, mas ele quer ver como é que ele arruma dinheiro, entender como é que agora ele usa a máquina que ele comprou. Então, assim, quando eles participam desde o começo, é mais fácil que isso vire uma política pública de saúde. Mas envolver desde o primeiro, é claro, é óbvio, é uma dificuldade, entendeu, certo? É injusto eu falar isso, porque sendo do IARC é mais fácil você chegar no ministro ou no secretário via, entendeu, o escritório da OPAS no país, mas eu vejo que essa é a maneira com que a gente consegue, entendeu, certo? Você seduzir o gestor desde o início e não depois só com resultado. São sempre estudos em Implementation Science ou qualquer tipo de estudo? O meu grupo faz muito Implementation Science, né? Mas mesmo um grupo que estava vendo atraso diagnóstico em câncer de mama aqui na África, certo? É sempre tentando pegar quais são os principais atores dentro desses países, eles têm contato com os gestores, como é que você, entendeu? Depois envolve eles, depois apresenta para eles os resultados, quer dizer, você começa a ver de outra maneira, a sua plateia não é mais só os seus pares pesquisadores, né? Ele cresce para os outros atores também, né? A gente tem discutido um pouco, eu acho que a comunidade científica tem discutido um pouco a nossa incapacidade de transmitir, de traduzir o nosso conhecimento para a população em geral e de atingir a população, né? Parece que a gente ainda é muito tímido. Isso ficou muito visível na Covid. A gente teve uma sorte que eu acho que a imprensa fez um trabalho muito bom e aí chamou os pesquisadores para o debate, né? Entrou em contato com pesquisadores para conhecer a opinião deles e transferir esse conhecimento. Mas acho que, de fato, esse é o nosso desafio agora, né?
Tem um pesquisador aqui no Brasil, o Anderson, que era do Ministério da Saúde, era quem mostrava os dados de Covid no Ministério da Saúde e tudo mais. Esses dias eu achei interessante que ele estava numa palestra que falou assim, hoje em dia o epidemiologista, ele virou o técnico de futebol. Então, todo mundo acha que é técnico de futebol. A Covid fez todo mundo virar epidemiologista também. E essa é uma oportunidade, porque se todo mundo quer saber sobre saúde, é um momento da sociedade se sensibilizar para investir, né, em ter bons dados, para a gente poder analisar, discutir com a sociedade, e também em ter uma boa assistência, né, para a gente depois ver dados que sejam bons de olhar, né, assim, que a gente fique feliz de olhar. A gente tem mais 10 minutinhos, eu vou passar para as considerações finais, pode ser? Eu queria agradecer novamente a presença de vocês aqui. Eu queria só fazer mais um comentário. André, eu fiquei muito espantada. É isso mesmo? 20% a mais de mortalidade esse ano por câncer esperado? É isso mesmo? Falei, será que eu entendi direito? Isso foi uma pesquisa que veio lá do Reino Unido. Assim, é baseada em modelagem, entendeu? Certo? Mas eles estão levando em consideração, entendeu? 10 semanas de lockdown, né? Milhares de casos que não foram diagnosticados, milhares de casos atrasando. Então, no que eles fizeram de modelagem, eles estão imaginando uma perda aí de 20%. É óbvio que, como a Maria Paula mostrou, né? Quer dizer, assim, a modelagem achou que o pico no Brasil já deveria ter acontecido, ainda não aconteceu. É modelagem, mas isso mostra o impacto. Não vai ser zero, entendeu? Certo? Hoje o número está ao redor de 20%. E como que a IARC tem visto a questão do isolamento? Aqueles países que conseguiram fazer um lockdown bem restrito, né, bem feito, eles têm performado mais também na assistência ao câncer, porque diminui circulação viral. Já dá para ver isso? Como que... Eu acho que o inquérito do impacto e depois tentar imaginar se as medidas que você tomou de confinamento afetaram ou não, vão vir lá para frente, né? Quando a gente vê os resultados hoje em lugares que confinaram, entendeu? Você vê um impacto grande. Claro que você está confinado, você não tem rastreamento, você não tem... você diminuiu toda a movimentação. Só quem está doente mesmo é que vai. Todos os outros eram solicitados para aguardar. Entendeu? Agora, se quem fez o confinamento da maneira mais correta, mais restrita, ficou menos tempo confinado, menos tempo restrito e conseguiu voltar mais rápido, entendeu? Acho que essas são medidas e resultados que nós só vamos saber lá para frente. Acho que nós ainda estamos longe de saber o real impacto disso tudo no cuidado do paciente com câncer. São os nossos próximos desafios, né? Queria agradecer novamente, doutor André, doutora Maria Paula, doutor Marco, e agora queria ouvir vocês por último. Posso começar, então. Muito obrigado, então, mais uma vez, entendeu, para a Tatiana, a Faculdade de Saúde Pública, todo mundo aí ouvindo a gente. Foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouco e principalmente conversar e ouvir os outros. Eu acho que esse é um momento que a gente aprende. Esse é um momento que a gente começa a pensar também em novas coisas, né? Então, eu acho que o meu recado final é: vamos ficar com a cabeça aberta, que momentos de dificuldade trazem oportunidades. E talvez a gente possa mudar para melhor depois disso e assim minimizar o impacto que isso vai ter e no futuro a gente sair melhor disso. Eu também quero agradecer à professora Tatiana essa oportunidade. Eu acho que a Covid está nos ensinando muita coisa, então acho que aprender é muito importante. Outra coisa que eu estou aprendendo com a Covid, é ser flexível, entender que nem sempre as regras que a gente adotava anteriormente, elas vão continuar a ser as mesmas. Priorizar vai ser a grande diferença. E outra coisa que ficou muito claro pela mídia, que a Tatiane colocou, o quê?
ter dados, ter informações. No Brasil, nós precisamos de dados, de informações. Isso é fundamental. E a outra coisa que é mais fundamental, não são dados atrasados, de 2, 3 anos atrás. A gente tem que aprender a lidar com a informação, não só em câncer, em diabetes, hipertensão, no que for, não só de mortalidade, mas de casos novos. Se a gente consegue saber o número de casos novos de Covid por dia, por que a gente não consegue saber de stroke, de hipertensão e de diabetes? Entendeu? Eu acho que se é possível para a Covid, é possível para câncer e outras doenças. Eu acho que a gente tem que ter esse horizonte para o Brasil. Tá? Muito obrigada. Professora Tatiana, gostaria de agradecer o convite. Eu sou um cirurgião de cabeça e pescoço, não sou epidemiologista, minha formação é só técnica. Eu sou um gestor dentro do serviço público. Assim, a minha visão é que eu aprendi muito trabalhando com oncologia, que só dados faz mudar uma perspectiva e mesmo uma forma de investimento em algumas situações. O cirurgião não foi adaptado a dados. Duas pessoas ímpares são a Maria Paula e o André, que são epidemiologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, mas eles sabem que não é a verdade nossa. A nossa verdade de cirurgião somos pessoas que a gente vê quase que só o bisturi muita parte do tempo. Depois que eu fui para a gestão há 10 anos é que eu me preocupo, porque eu só tenho R$300 todo dia e onde que eu vou gastar R$300? Então, nesse momento do Covid, eu estou aprendendo a gastar R$300 de uma maneira muito melhor, porque eu continuo tendo R$300 para gastar no Covid com câncer. Então, acho que é uma fase que todos falaram, é de uma fase de inovar, flexibilizar e mudar isso. E não ter o desespero, o mundo vai acabar. Não, o mundo vai acabar. Nós vamos ter um novo normal e esse novo normal vai ter suas diferenças. E eu acho que nesse novo normal, é que a Maria Paula falou, nós precisamos de dados. E se vocês, através da Faculdade de Saúde Pública, via FOSP, começar a ter um banco de dados que todo hospital tem que tenha um caso de câncer. Nós não temos as doenças compulsórias, as doenças infecto-contagiosas, que é obrigatória a notificação imediata. Talvez câncer tenha que ser assim, é o único jeito. Tá? E não só ficar nos dados baseados lá no governo federal. Bacana. Obrigado. Obrigada, Marco. Obrigada novamente. Obrigada a todos. Espero que esse webinar tenha conseguido atingir as pessoas e que tenha feito a nossa cabeça sair fervilhando com novas ideias, a busca por soluções, descobrindo novos desafios e que a gente não pare de conversar sobre isso agora, nesse momento de tanto desafio, continue dialogando, encontrando novas soluções. Tem tantas outras coisas para falar ainda, né? A gente acabou nem falando da saúde mental dos pacientes com câncer, né? Como que a pandemia fez, como mitigar. Foram tantos problemas de saúde ao mesmo tempo, né? E que geraram tantos desafios para a gente que vão tornar a gente, acho que, melhores pesquisadores ainda e que conseguem conversar melhor com a sociedade. Tomara que a gente alcance esses objetivos e obrigada novamente. Espero vê-los em breve de novo para a gente continuar conversando sobre esses assuntos tão instigantes. Queria agradecer também à UTI da faculdade, a Eleni, a equipe, ao Marco Ackerman, como presidente da CSEX, e ao diretor, que é o Oswaldo Tanaka. Muito obrigada, gente, e até mais.